No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre o desaparecimento misterioso por parte da loja de eletrónicos Gearbest. Os clientes vão ficar sem compras e sem dinheiro. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Se me dissessem há uns anos atrás que este cenário algum dia iria acontecer, eu diria a essa pessoa que não acreditava e que essa pessoa estava a mentir. Mas o que é certo é que veio mesmo a acontecer. Faz mais de 15 dias, à data da gravação deste podcast, que o site ou os sites da Gearbest estão completamente fora do ar. Há quem diga que ela faliu, há quem diga que estão a ganhar tempo para resolver os seus problemas. Mas vamos lá por partes. A Gearbest foi, de facto, durante muito tempo a loja de eleição para muita gente. Inclusive, fui eu cliente deles durante algum tempo. Um dos meus primeiros topos de gama, o Xiaomi Mi Mix 2S, foi comprado lá. Na altura, a um preço espetacular, porque esse telefone estava a ser vendido cá na Europa, salvo erro, por 500 e tal euros ou 600 e tal euros, já não me lembro bem que preço é que era, mas andava à volta desses preços, para ir à volta na casa dos 500 euros, e eu consegui mandar vir de lá por 400 e tal, ou seja, 400 e poucos euros. E até chegou relativamente rápido, ao fim de uma semana e meia, quase 2 semanas, ele estava cá em Portugal. O que é que acontece? A Gearbest começou a ganhar muita popularidade, porque de facto praticava isto, só para vocês entenderem porque é que ela ganhou popularidade. Primeiro, ganhou popularidade porque praticava preços que não havia concorrência, ou seja, vocês encontravam o mesmo produto muitas vezes a metade do valor e às vezes até a menos de metade do valor, e fora as promoções que muitas vezes eles faziam. Esse era o primeiro ponto. Segundo, eles começaram a contactar tudo o que era influencers, tudo o que era criadores de conteúdo, tudo o que era youtubers, tudo o que era seja lá o que for, começaram a contactar para criar o programa de afiliados. Ou seja, eles mandavam tudo o que era equipamentos para a mão desse tipo de pessoas, sobre a proposta de que pudessem falar sobre aquele produto, e no fim recomendavam o link que direcionava esse produto para a loja Gearbest, para a pessoa poder adquirir esse produto através da loja Gearbest. No fim, a pessoa comprava ao valor normal, só que o criador de conteúdo, o youtuber, ou seja quem fosse, ganhava uma pequena comissão sobre essa venda, ou seja, cada venda que fosse feita através daquele link, essa pessoa ganhava uma percentagem. Depois ganharam também popularidade porque eles de facto ofereciam um método de envio que evitava a alfândega. O que é certo é que eu comprei várias coisas na Gearbest com esse método de envio e nunca nenhum produto parou na alfândega. Como é que este método funcionava? Só para vocês terem uma ideia da marosca que aqui era feito. Eles enchiam um contentor com várias vendas que eles tinham feito, ou seja, com vendas de dispositivos, de acessórios, de eletrónicos, seja daquilo que fosse, eles enchiam um contentor e mandavam aquele contentor via um país que fosse o melhor ou que não desse tantos problemas a nível de alfândega, ou seja, que a nível burocrático fosse mais amigável, ou seja, que pudessem fechar um pouco o olho.
Um dos países que eles muitas vezes mandavam esses contentores era o Reino Unido. Ou seja, havia lá um porto qualquer que eles tinham para ali uma negociata qualquer, em que eles amigavelmente deixavam passar aquilo, mas não deixavam passar gratuitamente, como é óbvio. O que é que acontecia? O contentor, eu só vou dar aqui valores hipotéticos, não são valores reais, é só para dar como um exemplo. Eles enchiam um contentor e aquele contentor, a nível de impostos, ou seja, de pagamento de IVA, de taxas, estava avaliado em termos reais, imaginemos 300 mil euros. Era o valor de taxas de impostos sobre aquele contentor. Só que aquele porto, aquela alfândega ou aquele país para o qual eles mandavam aquele contentor, eles não iam abrir o contentor e tirar produto a produto para fazer a contabilidade para chegar então aos 300 mil euros. O que é que eles faziam? Abriam um contentor, olhavam lá para dentro, ou às vezes nem abriam um contentor, pegavam no inventário, né, na listagem daquele contentor e especulavam um valor. Normalmente esse valor era muito abaixo do valor real. Ou seja, se o valor real, imaginemos, era 300 mil euros de impostos, eles chutavam um valor, por exemplo, de 100 ou 150 mil. O que é que isso fazia? A alfândega ou esse porto ganhava essa bolada, para eles era muito dinheiro. A Gearbest ganhava muito mais ainda porque poupava muitas vezes metade ou mais de metade do valor de impostos sobre aquele contentor e ao fim e ao cabo fazia com que os clientes ficassem felizes por receber o seu produto de uma forma muito rápida e sem pagamentos adicionais, ou seja, sem aquilo ter que parar na alfândega e sem terem que ter grandes chatices, ou seja, toda a gente ficava a ganhar. O que é certo é que isso funcionou durante muito tempo e fez a Gearbest ficar lá no topo, nas nuvens, como loja de referência para muita gente, onde toda a gente comprava lá. Só que as coisas da noite para o dia, com o sucesso, começaram a virar a página. Não sei se houve mudanças internas, não sei se houve mudanças de pessoas que tenham mudado as políticas. O que é certo é que muita coisa começou a mudar. Primeiro, o programa de afiliados, apesar de continuar, as próprias pessoas que estavam nesse programa de afiliados para receber as comissões das vendas reclamavam que não estavam a receber o devido pagamento. Ou seja, se aquela venda por aquele link gerava uma compra, a pessoa estaria à espera da comissão dessa compra e a Gearbest não pagava ou tardava o pagamento, e normalmente tardava durante muito tempo. Segundo, com as várias alterações em alguns países, e nomeadamente Portugal, nas questões alfandegárias também começaram a mudar e tivemos agora mais recentemente aquela política que também começou a avisar lojas como a AliExpress e por aí fora, em que agora tudo para na alfândega e tudo é taxado. E medidas como esta que aconteceu agora em Portugal também aconteceram noutros países, o que por si só complicou ainda mais aquela questão daquele método de envio que fez tanto sucesso e que fez muita gente poupar uns bons trocos. E depois, já para não falar do péssimo atendimento, do péssimo serviço pós-venda que a Gearbest disponibilizava, que uma pessoa para fazer uma reclamação reclamava, dava 30 mil voltas para tentar chegar a uma solução àquele problema, e o que é certo é que perdia tempo e não ficava com o seu problema resolvido. E isto, ora, juntando a não recomendação por parte dos afiliados por conta da insatisfação de não receberem os seus devidos pagamentos, a questão das alterações alfandegárias nos mais diversos países também fez essa alteração prejudicar fortemente e gravemente a questão da Gearbest. A juntar à insatisfação dos clientes por não terem alternativas e verem os preços a subirem por conta destas alterações alfandegárias e terem também, e os clientes também ficarem insatisfeitos por conta do péssimo serviço pós-venda, fez com que aos poucos a Gearbest fosse se afundando. O que é certo é que agora, mais recentemente, a empresa mãe da Gearbest, que é a Global Top E-Commerce, que é a empresa mãe que financia, é quem praticamente dá as ordens à Gearbest, entrou recentemente na China, na zona de Shenzhen, com um processo de falência. Ou seja, aqui começou-se a juntar o útil ao agradável.
E agora, há mais de 15 dias, do nada, os sites, todos eles, o gearbest.com, o gearbest.com.pt, o gearbest.com.br, simplesmente desapareceram no ar. Eu até, inclusive, antes de estar a gravar este episódio, abri o navegador, fui digitar o site e de facto confirma-se que eles mesmo estão fora do ar. Se eles vão voltar, não sabemos. Já tivemos no passado uma empresa que agora não me recordo o nome, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Eles saíram do ar. Foi a Mi Store no Brasil. A Mi Store, que não era a Mi Store da Xiaomi, era uma Mi Store, uma empresa que se apropriou do nome da Xiaomi para fazer os seus negócios, e que depois, com a entrada oficial da Xiaomi no Brasil, fez com que entrassem ali em guerras judiciais e que tivesse posto a Mi Store no seu lugar, e eles acabaram por fechar portas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eles da noite para o dia, a Mi Store tira as coisas do ar, e mais tarde, passado uns tempos, só entraram no ar só para disponibilizar não era um formulário, era uma espécie de uma carta aberta a dizer aos clientes mais ou menos o que se estava a passar, e que não iriam continuar a operar, ou não iam dar continuidade às suas operações comerciais. No caso da Gearbest, não sabemos se é isso que vai acontecer. O que é certo é que agora temos muita gente que está, desculpem a expressão, mas com o cu na mão, porque fizeram compras e agora o site está no ar, não têm a quem reclamar, estão com os seus dinheiros na mão, sabe lá Deus de quem, ou seja, estão sem dinheiro, estão sem compras, não têm onde reclamar, porque de facto eles desapareceram de todo o lado, e não há uma entidade internacional a quem a gente possa se queixar, para que essa entidade possa ir lá a bater à porta lá na China e dizer: olha, meus meninos, como é que é? O que é certo é que não se sabe agora o que é que irá acontecer. É só torcer para que de hoje para amanhã a Gearbest volte outra vez ao ar e pelo menos dê uma explicação do que é que se está a passar, mas acho que muito dificilmente isso pode vir a acontecer, porque se a empresa-mãe entrou em falência, duvido mesmo que a Gearbest possa sobreviver, visto que estava a ser financiada pela empresa-mãe e todo o capital e todo o modelo de negócio baseava-se no capital financiado pela empresa-mãe. Vamos aguardar o que é que isto vai dar. Se houver algum retorno, alguma retoma por parte da Gearbest, eu certamente terei o prazer de vir cá dar a notícia, para que vocês, caso tenham interesse, comprar alguma coisa, que eu acho que depois desta notícia, acho que nem eu nem vocês vão ter interesse em querer comprar alguma coisa a esta loja. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.